Olá, Shalom. Vamos comentar um pouco sobre a questão que muitos se fazem. A Torá foi abolida, a lei foi abolida, e isso ocorre devido a um sofisma que foi adquirido durante os anos, o qual é que a lei foi abolida. Por uma falta de compreensão do texto, talvez algumas artimanhas do nosso adversário, e por falta de compreensão do texto com o texto original hebraico, entendeu-se que hoje é somente válida a graça e não a lei. Isso dentro de um contexto protestante, cristianismo, porque dentro do contexto judaico, israelita, hebraico, isso nunca ocorreu e nunca passou pela cabeça de um judeu ou de um hebreu que a lei seria abolida pelo Messias. Mas antes de entrarmos exatamente no tema desse estudo, creio que é importante entendermos que a Torá do Eterno, ou seja, a sua instrução e suas leis, as quais foram reveladas e escritas por intermédio de Moisés, a Torá sempre existiu, a Torá é do Eterno, ela tem caráter eterno, mas foi revelada a Moisés no Sinai. E essas leis também se expressam e podem ser observadas na criação e na física, sendo essas as leis irrevogáveis e fixas, em hebraico, Ruká. Leis que não podem ser revogadas e que existem independente da crença que a pessoa tenha. As leis sempre continuarão existindo. Yeshua usa bastante estas leis fixas em suas palavras. Quando ele fala da lei da semeadura, por exemplo, e também quando ele diz: observai as aves do céu e os lírios do campo. Essas são as leis irrevogáveis do Eterno, expressas na criação para toda a humanidade. E há várias dessas leis, independente se a pessoa creia nela ou não. É como se eu subir num prédio e dizer e gritar: a lei da gravidade não existe mais. Mesmo se eu não acreditar, eu vou cair no chão. Então segue algumas dessas leis e que nos ensinam, porque são também instruções do Eterno para as nossas vidas. Exemplos. Toda nuvem é passageira. É só observarmos que não há nuvem, nenhuma nuvem sequer, no céu que seja imóvel. Todas as nuvens sobre as nossas cabeças são passageiras. Portanto, toda situação difícil que vem sobre as nossas mentes, um dia passará. Toda nuvem é passageira. Outra é todo ser vivo precisa da luz do sol. Quando não há luz, tudo perece, tudo acaba. Isso tem uma aplicação para nós, pois é algo vital recebermos a luz do Eterno, a sua palavra. Caso contrário, pereceremos se não houver luz. Se não houver revelação, se não houver entendimento. Além dessa aplicação, podemos compreender que o homem perece se não exercitar a sua mente, a sua faculdade mental, buscando assim entendimento. A lei da gravidade. Tudo que sobe tem que descer. Não importa o quanto alguém suba e se ensoberbeça, um dia ela terá que descer e se humilhar. Outra lei. Para toda subida há um pico, o ponto mais alto. A partir desse pico, desse ponto, só há a descida. Portanto, isso nos ensina que quanto mais rápido for a subida, mais depressa é a descida. Nenhum ser vivo cresce de um dia para o outro. Para todo crescimento há um processo. Essa é uma lei fixa do Eterno. Para que haja um movimento é preciso a aplicação de uma força. Essa é uma outra lei da física que se aplica a nós. Para nos movermos será preciso um esforço. Isso tanto para nos movermos em direção ao Eterno, quanto para realizar qualquer outro movimento. Outra lei. Tudo o que há na criação possui um centro, onde tudo gira em torno desse centro, e quando o centro é removido, é retirado, aquilo que está à sua volta perde a estabilidade, perde a direção, perde o rumo. É como a Terra que gira em torno do Sol. Se tirarmos o Sol, a Terra ficará perdida no espaço. Portanto, precisamos de um centro em nossas vidas, que nos mantém estáveis. Mas só há um centro que é inabalável. Só há um centro que jamais pode ser retirado por homem algum. E que jamais poderá ser abalado e removido. A menos que nós tiremos do centro da nossa vida. Mas o centro seguro para nós, o qual me mantém estável, me manterá estável, é o Eterno, o sol da justiça. Todo ser vivo precisa de água. Precisamos da água da palavra, a qual nos mantém hidratados. O sol, a lua e as estrelas são leis fixas nos céus, como diz em Jeremias 31:35.
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramer as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Outra lei para afindarmos estes exemplos das leis fixas, da Torá fixa do Eterno que se manifesta na sua criação. Todo homem precisa dormir à noite. Isso nos mostra que a noite não foi criada para realizarmos obras. Ou seja, o nosso trabalho precisa ser realizado na luz e não nas trevas. Não devemos fazer nada encoberto. E outra coisa que aprendemos é que todos nós precisamos de um tempo de descanso. E quando descansamos é quando crescemos. Pois na fisiologia do nosso corpo humano é quando dormimos que o hormônio do crescimento tem o seu efeito. Bom, as Escrituras nos dizem que Yeshua não veio abolir a lei e os profetas, mas cumpri-la. O que no grego é plero, que vem de pleres, que é inteiro, completo. Portanto, Yeshua veio trazer o sentido completo, pleno das leis e dos profetas. Mateus 5,17, nós vemos isso, Yeshua falando a este respeito. E logo após que ele fala isso, ele começa realmente a interpretar as leis da Torá de um modo pleno e completo. E é interessante fazer uma observação aqui a respeito desta frase que Yeshua fala então em Mateus 5,17. Nós vemos no Talmud Bavili, tratado do Shabat 116b, que os rabinos escrevem esta mesma frase a respeito do Messias. Eles dizem assim: não vim para tirar a lei de Moisés, mas pelo contrário, vim para acrescentar. Isso é que os rabinos esperavam do Messias. E foi exatamente isso que Yeshua veio fazer e citou e falou essa frase. Interessante isto pelo fato de ser datado antes de Yeshua. O Talmud de Jerusalém, compilado no século IV depois de Cristo e da Babilônia por volta do ano 500 depois de Cristo, mas a lei oral vem antes de Yeshua. E os rabinos criam que o Messias seria um legislador que interpretaria a Torá de um modo completo. Yeshua veio abolir os dogmas, que são os mandamentos de homens, sobre os mandamentos do Eterno. Em Efésios 2,15, nos fala que havia uma parede de inimizade que separava os gentios e os judeus. Às vezes há uma interpretação errada desse texto, dizendo que Cristo, o Messias, veio abolir a lei. Mas o que na verdade Paulo está dizendo é que Yeshua veio derrubar esta parede abolindo os mandamentos expressos em ordenanças. A palavra usada para ordenanças neste verso é dogma, ou seja, Cristo, o Messias, veio para derrubar aquilo que os homens colocaram e que não eram mandamentos do Eterno. E na época eles literalmente colocaram um muro no templo que impedia os gentios de participarem também do templo, junto com os judeus. Paulo também fala em Romanos 8,3 que Cristo, o Messias, veio tirar a enfermidade que havia no homem, que impedia ele de cumprir a Torá. Outra passagem interessante é que quando fala que Cristo riscou a dívida que era contra nós e que constava de dogmas, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14, que nos diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, ali no original é dogmas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. O que nos era prejudicial eram os dogmas, são os dogmas, os mandamentos de homens que sobrepõem os mandamentos do Eterno. Portanto, Yeshua não aboliu a lei e os profetas, mas sim os dogmas. Tudo o que os apóstolos ensinaram foi baseado na Torá, na lei e nos profetas. Tudo que Yeshua falou foi de acordo com a Torá. Eles mesmos eram cumpridores da lei. Os apóstolos, os discípulos, os enviados do Eterno eram cumpridores e zelosos da lei. Paulo, por exemplo, em certa ocasião chega a Jerusalém e é acusado de pregar para que os judeus não guardem mais a lei. Mas Paulo não ensinou isso. E em confirmação disto, ele faz um ato com 4 homens que fizeram um voto. E ele mesmo era obediente à lei. Você pode ver isto em Atos 21, 24. E Paulo serve ao Eterno dos patriarcas, ao Senhor dos patriarcas. Segundo Paulo em Romanos 3, 27, a Torá mostra o pecado, evidencia a transgressão, para que assim haja graça. A lei mantém na graça.
Paulo ainda fala que a lei não é anulada pela fé, Romanos 3,31, e que a lei é boa, Romanos 7,12. Então, algo interessante de se observar também é que a palavra Torá deriva de Ará, que quer dizer ensinar, instruir e apontar o alvo. Nisto vemos uma semelhança do ponto de vista antônimo à palavra pecado, que em hebraico é ratá e em grego é ermatano, que significa errar o alvo. Portanto, a Torá aponta o alvo, enquanto o pecado desvia do alvo. As Escrituras falam em Romanos 10,4 que o fim da lei é o Messias, e esta expressão é telos nomos. Telos significa objetivo, ponto definitivo, e não algo que realmente acabou e findou, mas sim objetivo. Portanto, a Torá aponta, tem por objetivo apontar o Messias, enquanto a transgressão da Torá nos afasta do Messias. E creio que outra coisa digna de nós prestarmos atenção é que Torá tem uma raiz, tur, que significa examinar, espionar, procurar, esquadrinhar. E entendemos assim que a Torá é para ser examinada, para ser procurada, para ser observada. A Torá não é apenas lei, mas instrução do Senhor a respeito de uma conduta de vida. Há mandamentos para crianças, adultos, homens e mulheres, judeus, gentios, os universais. Na Torá estão contidos mitzvot, mandamentos relacionados a todas as áreas da vida humana. E, resumidamente, há leis morais, que são os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo, assim como muitos entendem, este número 10. São um exemplo de leis morais e são para toda a humanidade. E Yeshua trouxe um sentido mais completo e profundo destes mandamentos. Há leis cerimoniais relacionadas aos sacrifícios, ao sacerdócio levítico e ao templo. E dentro dessas leis cerimoniais existe o sacrifício pela culpa, que é o hatat, quando houve a intenção de pecar. Isso foi transferido pelo sacrifício de Yeshua. Há também o sacrifício pelo delito ou sacrilégio, que se chama Asham, quando não houve a intenção de pecar, que também foi transferido pelo sacrifício de Yeshua. Há dentro dessas leis cerimoniais também a oferta pacífica, chamada de Shelamim, feita com a intenção de ação de graças, o objetivo de restabelecer a aliança com o Eterno, para restabelecer um pacto de paz. Em Levítico 2 você pode ver sobre isso. Há também manjares, que significa Korban Mincha, relacionada a louvor e ação de graças. A oferta era flor de farinha, azeite e incenso colocados sobre o altar. A palavra Korban deriva de duas raízes, Karov, que significa aproximar-se, trazer para perto, e Kerev, que vem do interior, significa vem do interior. Portanto, a oferta deve nos aproximar dele, e deve ser algo que vem do nosso interior. E essas, tanto a oferta pacífica e manjares, não foram transferidas a Yeshua. E Yeshua, isso é importante nós entendermos, porque Yeshua é o sacrifício de Asham e de Hatat. Os outros sacrifícios não foram transferidos por ele. Continuarão a existir. Nós vemos em Isaías 58 que o Senhor fala de holocaustos e de sacrifícios que serão feitos quando Yeshua mesmo voltar. Bom, em certo dia, vi uma propaganda com o tema "Se beber, não dirija". Algo que me chamou a atenção é que, após falar em "se beber, não dirija", eles falam também "viver é a lei". Eu acho muito coerente com esse assunto que se refere à lei do Senhor, pois esta frase "viver é a lei" é o mesmo princípio da Torá. A preservação da vida é o foco de toda a lei, é para que bem nos vá. E segundo os rabinos, baseados em Levítico 18:5, que nos diz assim: "Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor." A lei pode ser transgredida para preservar uma vida. Só não pode, ou seja, a pessoa deve se deixar ser morta ao invés de transgredir o mandamento em 3 casos, segundo os nossos rabinos: assassinato, idolatria e relações proibidas, relações sexuais ilícitas. E isso se chama Yehareg Veal Yavor, que é deixe-o ser morto ao invés de transgredir. Mas precisamos compreender que essas leis contêm princípios para o nosso modo de vida diário que restauram a nossa alma, de acordo com o Salmo 19:7.
E lógico que o estrangeiro não é obrigado a guardar leis específicas para um habitante judeu, da mesma forma que uma criança não guarda o mandamento para um adulto e alguém que cuida bois não guarda o mandamento para um agricultor. Mas quando o estrangeiro deixa de ser estrangeiro fazendo parte do mesmo povo, automaticamente faz parte da mesma Constituição. Mas enfim, há princípios para todos. Algo interessante que li a respeito de Mateus 5,19 é que parece haver uma hierarquia, uma qualificação no reino dos céus, a qual diz respeito à obediência e ensinamento dos mandamentos. E aqui vemos algo lógico, pois tratando-se do reino do Senhor presente em nossos dias, se vivemos os seus mandamentos, os quais são para a qualidade de vida, ou seja, é para o viver, então eu assim vivo de uma forma que alcanço uma qualificação na vida vivendo a qualidade do seu reino hoje. E notemos também que em João, Yeshua nos diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E quem assim faz, permanece no seu amor. Portanto, o meu guardar os mandamentos é uma demonstração do meu amor a Ele. O que quero dizer com tudo isso é que, durante anos, fomos nos afastando das instruções e padrões estabelecidos pelo Eterno. Fomos nos afastando das raízes da igreja, da verdade das Escrituras, e assim fomos adquirindo um conceito grego-romano, sofismático. E falo das Escrituras como um todo, pois erramos por não conhecermos as Escrituras nem o poder do Eterno. Precisamos voltar a lermos e estudarmos a palavra do Senhor no contexto a qual ela foi escrita e não lermos de acordo com o pensamento filosófico grego-romano. E compreenderemos mais as palavras de Yeshua e dos apóstolos, quais eram hebreus, pensavam de uma forma hebraica. Paulo instruiu a Timóteo a observar as Escrituras, porque ela é inspirada pelo Eterno e apta para todos os aspectos da vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada pelo Eterno e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas agora vejo, concernente a esta questão da volta a Israel, a volta à Torá, creio profundamente que a profecia de Isaías 2, verso 2 e 3, e Miqueias 4,2 se cumprirá. Ou seja, as nações subirão a Jerusalém para serem ensinadas nos caminhos do Senhor. Pois de Sião sairá a lei, a Torá, para os povos da terra. A Torá foi dada aos filhos de Israel no deserto, num lugar amplo e aberto, que não pertence a nenhuma nação, de modo que qualquer um que deseje aceitar a Torá e seus mandamentos, as mitzvot, possa fazê-lo livremente. E deixo uma citação interessante de Apocalipse 14, verso 12, a qual nos fala de um momento escatológico e nos mostra os santos, ou seja, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos do Senhor e se mantêm fiéis a Yeshua. Portanto, os mandamentos não deixaram de existir, pois são para sempre, de acordo com Salmo 111, versos 7 e 8. E Apocalipse 14, 12 nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno, de Elohim, e a fé em Yeshua. Portanto, a Torá permanece para sempre. Yeshua não aboliu, em Yeshua ela é vivida e será vivida na sua volta. Shalom.